Olá, eu me chamo Andréia Targa e o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes está no ar. Hoje nós temos um convidado muito especial e que eu tenho uma grande admiração, que é Ivan Simões Garcia. Ele é professor da PUC Rio de Janeiro, UERJ, UFRJ, doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, Filosofia pela UERJ e mestre em Direito Constitucional pela PUC Rio de Janeiro. É um enorme prazer, Ivan Garcia, ter você aqui no nosso programa hoje, Direito para Todos. Hoje o professor, parecerista e advogado Ivan Garcia vai trazer um pouco como foi a sua trajetória após a faculdade de Direito, se ele realmente sempre quis advogar ou se ele tinha algum sonho em fazer concurso público. E se você pensa que acabou por aí, após o nosso intervalo, nós vamos abordar um tema que está super em voga hoje nas mídias, nos jornais, que foi a reforma trabalhista na Espanha. E um atual candidato à presidência, agora em 2022, em uma de suas falas, alegar que, se caso ele for eleito, ele também revogaria a reforma trabalhista de 2017 aqui no Brasil. Ivan Garcia, é com você. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite e dizer que é uma honra estar com a doutora Andréia Targa aqui. Realmente eu vamos dizer assim, me coloco numa posição privilegiada, muito honrada de poder colaborar aqui com esse programa. E dizer o seguinte, Andréia, que, na verdade, eu fui fazer direito pensando em estudar outras coisas também que eu tinha interesse. Eu já tinha interesse em sociologia, em economia, mas decidi fazer direito porque achava que no direito a gente conseguiria estudar as outras disciplinas e essas outras disciplinas auxiliariam, ajudariam o curso escolhido. E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Quando eu comecei a estudar direito, eu nunca deixei de estudar filosofia, sociologia, economia, essas outras disciplinas, estudava por conta própria, mas vi que, aos poucos, esses estudos iam me ajudando bastante na compreensão mais ampla do direito e na formulação também, na vida prática, de argumentos para a advocacia. Então, quando eu saí da faculdade, eu vi que essa vontade de estudar, ela se revelava também numa vontade de dar aulas, de passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, me preparei para que eu tivesse uma vida acadêmica e pudesse dar aula, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, aquilo, enfim, né, que a gente faz no caminho tradicional. Que legal, muito bacana. Então, em nenhum momento você nunca teve assim interesse em fazer concurso público? Você, desde quando já terminou a faculdade de Direito, o seu objetivo sempre foi advogar e ser professor? Isso, exatamente. Não tinha nenhuma intenção de concurso público, não me sentia vocacionado e nem muito menos atraído para ser nenhuma das carreiras, né, que se faz por concurso público, a não ser a de professor, porque eu sou concursado tanto na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, quanto na Universidade do Estado do Rio aqui, a UERJ. Então, os concursos que eu fiz na minha vida foram os que eu queria fazer para professor. Para magistratura, eu até tenho uma irmã magistrada, o que só confirmou na minha vida que realmente era o que eu não queria, essa vida muito maçante do magistrado, sobretudo na primeira instância, eu acho. Na segunda instância e tal, acho que nos tribunais superiores, acho que há uma possibilidade mais criativa de teses, de criação de teses, mais interessante. Agora, o dia a dia do juiz, assim como do promotor ou do defensor, nunca me encheu os olhos, então nunca me interessei por fazer concurso, não. Eu gosto da advocacia. Eu digo que no direito,
o que menos me violenta é a advocacia, que eu tenho ali mais liberdade. Eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu costumo falar para alguns colegas que quem quer uma certa estabilidade faz um concurso público. Se você quer um pouco mais de emoção, você vai para a advocacia. Não sei se você concorda Com comigo. certeza, com certeza. Agora, a advocacia ela traz essa relativa insegurança, né? Porque a gente não sabe quanto vai ganhar no final do mês, né? Não é nada certo. O cliente que está com a gente hoje pode encontrar um outro profissional, isso é comum, e nos deixar, é da natureza da advocacia que aconteça isso. Entrarem novos clientes e saírem clientes antigos, né? Agora, isso nunca foi uma preocupação, né, propriamente para mim, porque a gente sabe que quando a gente se dedica ao que a gente gosta, o resultado vem, né? Pode demorar um pouquinho, pode. Eu já advogo há 25 anos, né? Embora não pareça, e pode demorar um pouco, mas o resultado vem. Eu já tive muitas experiências em diferentes, vamos dizer assim, atividades na advocacia. Eu já trabalhei em escritórios pequenos, já trabalhei em escritórios grandes, trabalhei como associado, trabalhei como sócio, eu já trabalhei como consultor de escritórios, consultor jurídico de escritórios, e já fui até gestor do escritório, né? Uma vez eu fui chamado para abrir uma área trabalhista num grande escritório, e, na verdade, minha função ali era muito mais de gestor, né, de administrar processos, recursos, pessoal, tecnologia e captação de clientes, muito mais do que propriamente entrar no processo e trabalhar ali, atuar com argumentos, tal, para vencer no processo. A gente fazia, evidentemente, uma supervisão geral, mas, enfim, tudo isso para mostrar como a advocacia pode ser diversificada, pode ser rica também no Sim, tipo de trabalho que você faz. verdade. Porque muitos profissionais, né, eles têm uma visão que a advocacia é somente mesmo atender um cliente, é você entrar com uma petição, é você muitas das vezes só ter um recurso, primeira instância, segunda instância, e não consegue muitas das vezes, né, enxergar esse leque que o direito, né, ele nos oferece. E assim, é muito triste quando a gente vê profissionais, colegas nossos advogados, que não advogam e ficam muitas das vezes ganhando R$ 50 para fazer uma audiência, R$ 100, e não aproveitam o que realmente, né, essa riqueza que a advocacia ela tem. Então, assim, pelas suas falas, pelo que você falou agora, é um leque muito grande e muitos profissionais não conseguem enxergar isso, e isso é muito triste. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais vem crescendo é uma advocacia não contenciosa, ou seja, em que não há necessidade de entrar com processo, né? Geralmente as pessoas associam advogado é quem cuida de processo. Não necessariamente. Eu tenho atuado cada vez mais na parte consultiva, que faz a prevenção, né, das situações, para que não tenha processo. Então, a gente faz uma adequação das práticas nas empresas, nos clientes, à legalidade, à lei, para evitar futuros processos. E, de fato, isso tem um resultado muito grande, porque na minha área, que é a área trabalhista, o contencioso, a parte de litígio, ela gera, vamos dizer assim, um volume de recursos muito considerável para as empresas. Sim, Então, evitar isso, às vezes ela investe um pouco mais antes para deixar de ter esse dispêndio, esse gasto, sim, né, por conta de pequenas violações ou grandes violações na legislação. Então, o advogado é fundamental também para isso, para essa sim. parte de consultoria, para essa parte de consultivo, tirar dúvidas do cotidiano do cliente, e isso para prevenir, para antecipar, para que não haja processos. Sim. E até mesmo agora com essa questão da multiportas, a mediação, a arbitragem, que está aí para as empresas, você que advoga
nessa área, né, trabalhista, muito provavelmente tem muitas empresas, você é advogado de muitas empresas, e como que você vê, professor, essa questão da arbitragem, da mediação dentro, né, do direito do trabalho? Eu acho que a arbitragem e a mediação são instrumentos muito importantes, muito úteis para evitar o litígio trabalhista. O problema é que, no nosso caso, na área trabalhista, existe uma cultura generalizada de descumprimento da lei trabalhista, né, por parte de alguns empregadores, ou de má fé, ou mesmo de boa fé, né, porque realmente há uma complexidade nessa legislação e uma mudança muito grande, muitas vezes por desconhecimento e por não contratar um advogado consultivo, né, você tem problemas com processos. Agora, justamente por isso, a arbitragem, especialmente, ela às vezes não é adequada. Por quê? Porque a arbitragem, e eu explico, é quando a gente contrata um especialista, um perito, né? Um árbitro que é especialista no assunto, ele vai ser muito bem usado quando se trata de uma causa complexa, quando se trata de uma causa em que você realmente necessita de um especialista, de um assunto que poucas pessoas conhecem. E aí a gente chama o árbitro, que é uma pessoa que conhece muito aquele assunto. Na área trabalhista acontece isso, mas numa frequência muito rara. Às vezes é um profissional, vamos dizer assim, mais gabaritado, que tem ali uma complexidade muito grande nas suas funções. Então, para quem entende daquelas funções e tem um conflito ali, é importante uma arbitragem, mas é muito raro acontecer. No mais das vezes, são direitos comuns. É 13º, é falta de pagamento de salário, é falta de pagamento de horas extras. São coisas que o juiz, todos os profissionais do direito conhecem. Então, a arbitragem nem sempre é muito interessante para esses descumprimentos do direito cotidianos, do dia a dia. Sim, Entendeu? entendi. E, Ivan, assim, uma pergunta que eu quero te fazer, para quem está aqui nos assistindo agora, que está iniciando também na advocacia, né, que quer atuar no direito do trabalho, qual seria o seu conselho? Olha, conselho é o mesmo para todo mundo, para sempre, para a vida. É quem estuda mais vai mais longe. Eu tenho essa convicção comigo. Quem se prepara melhor, quem se dedica, sobretudo do seu ponto de vista dos estudos, né, é quem vai mais longe. Né? Então, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Uma vez que você adquire e adquire maneiras de mantê-lo, né, ninguém pode tirar isso de você, e esse é um trunfo, esse é um diferencial. Então, quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda, hoje há uma profusão de conteúdos na internet, nas redes sociais, enfim, é possível ter conteúdo o tempo inteiro, inclusive gratuitamente. Então, aquele advogado que dedica algumas horas do dia para continuar a vida inteira se preparando, isso é para o estudante de graduação, isso é para o estudante de pós-graduação, para o advogado, é para a vida inteira. A gente está sempre tendo a necessidade de se preparar. Então, a gente tem que realmente dedicar uma parte do nosso dia para isso, para estudar, para se atualizar, para se reciclar, porque eu acho que isso é o fundamental, é o conselho que eu dou para a advocacia trabalhista e para qualquer coisa na vida. Não tem caminho fácil. Então, a gente tem que realmente dar um duro e estudar. Eu faço isso com um pouco mais de facilidade, porque eu tenho muito prazer em estudar. Na verdade, em estudar, não, porque estudar é duro mesmo, mas eu tenho prazer em conhecer coisas novas. Então, quando eu me vejo numa situação em que eu não sabia uma coisa, depois que eu passei a saber aquela coisa, isso me dá um barato, André, me dá né, uma sensação, né, muito boa. Então, eu gosto muito disso, de procurar conhecimento novo. E a vida acadêmica também permite isso, e faz com que, então, haja uma simbiose. A vida prática da advocacia me fornece um tipo de conhecimento,
e a vida acadêmica me fornece outro tipo de conhecimento e um contribui para o outro. É como se fosse um casamento, né? É um casamento. É um casamento. E assim, como você mesmo falou, hoje nós temos muitos recursos de conteúdo gratuito na internet, né? Coisas que há uns 5 anos atrás, talvez, nós não tínhamos tudo isso. Eu acredito que a pandemia também acelerou, né, essas lives gratuitas com excelentes professores. As pessoas podem escolher, porque está tendo direto, você entra no Instagram, você mesmo vive fazendo lives, trazendo informação para quem quer atuar na área, né, no direito do trabalho, processo do trabalho, procurar sempre aqueles nomes que são referências, professores qualificados, que tem bastante aí. E não tem como você arrumar uma desculpa para falar que ficou para trás. É como você mesmo disse, você tem que tirar nem que seja 1 hora e meia por dia. Encerrou o expediente, acabou 8 horas, vai até 9h30, 10 horas da noite. Porque se você não fizer isso, acaba que você é engolido, né, pelo sistema. Isso é que nem escovar o dente. Você tem que fazer todo dia, não tem jeito. Né? Depois de um certo tempo, é que nem atividade física também para a saúde. Então, não tem muito para onde correr. Tem que fazer isso. Agora, aqueles que se aprofundam mais, que vão fazer cursos de pós-graduação, eventualmente até um mestrado, tal, esses vão ter uma dimensão maior ainda das possibilidades de instrumental mesmo. Tem um professor meu que diz assim: não há nada mais prático do que uma boa teoria. Porque muitas vezes o advogado, que é um prático, ele tem preconceito com conhecimento teórico muito rebuscado e tal. Sim. Não, por que eu vou estudar isso? Não tem utilidade. Pois bem, nada mais prático do que uma boa teoria. Eu, em diversas vezes na vida, me vi compelido a usar em audiência, né, em sustentações orais, em defesas, né, redigindo as petições, conhecimentos que foram trazidos, perspectivas que me permitiram enxergar melhor o processo e as saídas para o processo, dada essa teoria, dado esse arcabouço teórico que me foi passado. Parece estranho, mas eu garanto a vocês que é verdade, é prático, você realmente vai ter uma utilização, uma aplicação prática de muito desse conhecimento. Com certeza. Como para fechar aqui esse primeiro, né, para a gente ir para o intervalo, né, quem oferece resultado, né, eu acho que é mais ou menos isso, quem oferece resultado não precisa correr atrás de cliente. E se você estuda, está sempre se aprofundando, né, você pode ter certeza que às vezes demora um pouquinho, mas vai dar tudo certo. E nós vamos para nosso intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí, pega a água, corre, vai no banheiro e volta, que tem muita coisa boa ainda aqui no programa. Tchau, tchau.